Olá, canal Audioei, sigamos a leitura, terceira parte da Liberdade Cristã de Martinho Lutero, escrito em 1520. Sigamos a leitura. Além de tudo isso, somos também sacerdotes. Isso é, ainda muito mais do que ser rei, porque o sacerdócio nos torna dignos de achegarmos-nos diante de Deus, a fim de interceder por outras pessoas, pois o achegar-se diante de Deus e interceder não competem a ninguém a não ser aos sacerdotes. Cristo nos concedeu esse dom de espiritualmente podermos interceder e suplicar uns pelos outros, à maneira do sacerdote que intercede e suplica corporalmente a favor do povo. Quem, porém, não crê em Cristo, nenhuma coisa lhe será para seu bem. Ao contrário, é um servo de todas as coisas, e todas elas lhe serão motivo de aborrecimento. Ademais, sua oração não é do agrado de Deus, nem sequer alcança chegar diante dos olhos de Deus. Quem seria capaz de imaginar a honra e a grandeza de uma pessoa cristã? Por seu senhorio, tem poder sobre todas as coisas. Por seu sacerdócio, tem poder sobre Deus, pois Deus faz o que ela pede e quer, como lemos no Saltério, Salmo 145, 19. Deus cumpre o desejo dos que o temem e ouve sua oração. Essa honra o cristão recebe somente pela fé, jamais por qualquer obra. Do que ficou dito, percebe-se claramente que o cristão é livre de todas as coisas e senhor sobre elas, sem que necessite, portanto, de boa obra alguma para tornar-se agradável a Deus e ser salvo. É a fé que lhe dá tudo em abundância. E se alguém fosse tão insensato a ponto de pensar em tornar-se agradável a Deus, livre, bem-aventurado ou cristão, através de alguma boa obra, perderia sua fé e com ela tudo mais, tal qual o cão que, trazendo um pedaço de carne na boca e vendo o reflexo na água, tenta abocanhar a carne refletida na água apenas para perder tanto a carne quanto a imagem do reflexo. Se perguntas qual seria então a diferença entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, se todos são sacerdotes, a resposta é: cometeu-se uma injustiça com as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes, quando o povo em geral foi delas excluído para serem atribuídas ao pequeno grupo que agora se chama de estamento espiritual. A Sagrada Escritura não conhece nenhuma outra distinção do que aquela de nomear os instruídos ou ordenados como ministri, servi e economy, ou seja, servidores, servos e administradores, cuja missão consiste em pregar às demais pessoas Cristo, a fé e a liberdade cristã. Ainda que todos sejamos igualmente sacerdotes, nem todos podemos servir, administrar ou pregar. Já disse Paulo em 1 Coríntios 4. Não queremos que as pessoas nos considerem como sendo algo além de servidores de Cristo e despenseiros do Evangelho. Mas eis que aquela administração se transformou em um senhorio e poder tão mundano, exterior, ostensivo e terrível que o verdadeiro poder secular não pode comparar-se com ele de modo algum, como se leigos fossem algo diferente do que cristãos. É claro que com isso se cancelou toda a compreensão da graça cristã, da liberdade e da fé, bem como de tudo quanto de Cristo recebemos e até o próprio Cristo. Em troca, recebemos muitas leis e obras humanas, tornando-nos, assim, verdadeiros servos das pessoas mais imprestáveis do mundo. De tudo quanto foi dito, aprendemos que não basta pregar suficientemente acerca da vida e da obra de Cristo, como se tratasse somente de narrar uma história ou uma crônica. Pior ainda seria calar acerca de Cristo e, em vez disso, pregar o direito espiritual
ou outra lei e doutrinas humanas. Também há muitas pessoas que pregam ou interpretam Cristo de tal modo que se mostram cheias de compaixão para com ele, mas de ódio contra judeus, ou exercitam outras tantas infantilidades. Bem pelo contrário, Cristo deve ser pregado de tal modo que por meio dessa pregação brote e se sustente a fé. Em ti e em mim, essa fé brota e permanece. Quando me é dito por que razão Cristo veio ao mundo, de que maneira posso me valer dele e de seus benefícios, o que ele me trouxe e concedeu, isso ocorre ali onde é corretamente explanada a liberdade cristã que dele temos, e como somos reis e sacerdotes com poder sobre todas as coisas. Aí Deus se compraz com tudo quanto fazemos e em tudo nos ouve, como afirmei até aqui. Portanto, o coração que ouve Cristo, assim proclamado, regozijar-se-á profundamente, receberá conforto, tornar-se-á amável para com Cristo, respondendo-lhe com amor. A esse ponto jamais se chegará mediante leis e obras. Quem quererá, então, causar tamanho dano e terror ao coração? Quando o pecado e a morte o sobressaltam, sua fé lhe assevera que a justiça de Cristo é sua e que seu pecado já não é seu, mas de Cristo. Assim o pecado se desvanece diante da justiça de Cristo pela fé, como antes foi dito, e o ser humano aprende, com o apóstolo, a desafiar a morte e o pecado, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Teu aguilhão é o pecado. Todavia, louvor e graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e a morte afogada em sua vitória, etc. 1 Coríntios 15, 55 e 57. E já é bastante o que até aqui foi exposto acerca do ser humano interior, da sua liberdade e da sua justiça principal, que não carece de qualquer lei ou boa obra, antes, pelo contrário, estas lhes seriam prejudiciais se alguém tivesse a pretensão de, por meio delas, alcançar a justificação. Passemos agora a tratar da outra parte, referente ao ser humano exterior. Aqui queremos responder a todas aquelas pessoas que, irritadas com nossas afirmações anteriores, exclamam: ah, se a fé é tudo, e por si só é bastante para tornar uma pessoa agradável a Deus, por que é que foram ordenadas as boas obras? Pois então vivamos a vida boa sem fazer nada. Não, meu caro, assim não. Seria assim se fosses tão somente um ser espiritual e interior, algo que não será o caso antes do dia do juízo final. Neste mundo, tudo é começo e crescimento, até que haja o cumprimento no mundo vindouro. Por isso é que o apóstolo fala de primites spiritus, que são os primeiros frutos do Espírito, Romanos 8, 23. Por conseguinte, cabe mencionar aqui o que acima foi dito: um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. Em sendo livre, não deve fazer nada. Em sendo servo, deve fazer tudo quanto é possível. Vejamos como isso acontece. Ainda que o ser humano esteja interiormente, isto é, no que respeita à sua alma, suficientemente justificado, mediante a fé, e de posse de tudo de quanto tem necessidade, embora sua fé e suficiência tenham que aumentar até a outra vida, continua, contudo, nesta vida corporal sobre a terra e há de governar seu próprio corpo e conviver com seus semelhantes. Aí é que começam as obras. Aí o ser humano não pode ser ocioso. Ao contrário, com jejuns, vigílias, trabalho e toda sorte de disciplina moderada, o corpo deve verdadeiramente ser guiado e exercitado a tornar-se obediente e ajustado ao homem interior e à fé, e não o impeça nem se oponha a isso, como lhe é peculiar fazer
quando não é compelido ao comportamento correto, pois o ser humano interior está unido a Deus, feliz e alegre por causa de Cristo, que tanto fez por ele, e todo seu prazer consiste em, por sua vez, servir a Deus gratuitamente com um amor voluntário. No entanto, em sua carne, o ser humano encontra uma vontade rebelde, uma vontade inclinada a servir ao mundo e a buscar o objeto de sua cobiça. A fé, porém, não pode suportar isso e o agarra pelo cangote para subjugá-lo e repeti-lo, como diz Paulo aos Romanos 7. No tocante ao ser humano interior, tenho prazer na vontade de Deus, mas em minha carne encontro uma outra vontade que pretende fazer de mim um prisioneiro pelo pecado. E adiante, 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o compilo à obediência, para que, devendo pregar a outros, não venham mesmo a tornar-me reprovável. E adiante ainda, em Gálatas 5, 24, todos os que são de Cristo Jesus crucificam sua carne com seus maus desejos. No entanto, as obras referidas não devem ser realizadas pensando-se que por elas o ser humano possa tornar-se agradável a Deus, pois tal pensamento é insuportável para a fé, a qual constitui e sempre haverá de constituir ela própria, e somente ela a condição de tornar-se agradável a Deus. Ao contrário, as obras devem ser realizadas unicamente com a intenção de que o corpo se torne obediente e seja purificado de seus maus desejos, e de que os olhos atentem para os maus desejos como o único a fim de extingui-los. Pelo fato de ter sido purificada pela fé e tendo passado a amar a Deus, a alma deseja que também tudo o mais seja puro, principalmente seu próprio corpo, e que cada qual, junto com ela, ame e louve a Deus. Por conseguinte, o ser humano, por causa de seu próprio corpo, já não pode andar ocioso, mas ao contrário, se vê compelido a realizar muitas boas obras para mantê-lo sob controle. No entanto, não são as obras propriamente o bem verdadeiro, pelo qual ele se torna agradável e justo diante de Deus, mas elas são efetuadas gratuitamente por amor livre, só para agradar a Deus, sem perseguir nem divisar nisso nada além do que o agradar a Deus, desejando cumprir sua vontade da melhor maneira possível. A partir daí, assuma cada qual ele próprio a medida moderada de mortificar seu corpo, pois cada qual jejua, vigila e trabalha tanto quanto seu corpo necessita para abafar sua petulância. Ora, aqueles que procuram tornar-se agradáveis a Deus por meio de obras não dão valor à mortificação, antes atentam apenas para as obras, pensando que, se tão somente forem numerosas e grandes, tudo estará resolvido e já ter-se-ão tornado agradáveis a Deus. Nesse intento, por vezes, perdem a cabeça e lesam o próprio corpo, isto é, uma grande tolice e insensatez em relação à vida e à fé cristãs, ao pretenderem tornar-se agradáveis a Deus e bem-aventurados pelas obras sem a fé. Para tanto, façamos uso de algumas comparações. A obra de quem é cristão, a qual, mediante sua fé e por pura graça de Deus, tornou-se gratuitamente justo e bem-aventurado, não deve ser vista de outro modo do que aquelas que Adão e Eva realizavam no paraíso. Acerca delas está escrito em Gênesis que Deus pôs o ser humano criado no paraíso com a incumbência de cultivá-lo e cuidar dele. Ora bem, Adão foi criado justo e bom, sem pecado, sem que tivesse necessidade de tornar-se agradável a Deus e justo através de seu cultivo e cuidado. Ao contrário, a fim de que não andasse ocioso, Deus o incumbiu de trabalhar, plantar o paraíso, construir e preservar. Tais obras seriam totalmente livres e feitas
por nenhuma outra razão do que aquela exclusiva de agradar a Deus e jamais a fim de tornar-se agradável a Deus, condição que ele já possuía anteriormente e que também teria sido natural e inata a todos nós. Por conseguinte, assim também ocorre com as obras de quem é crente, o qual, por sua fé, foi reconduzido ao paraíso e recriado, já não necessitando mais de nenhuma obra para tornar-se agradável a Deus. Ao contrário, tão somente a fim de que não ande ansioso, mas cultive e cuide de seu corpo, lhe é ordenado que faça tais obras livres para agradar a Deus. Façamos outra comparação. Quando um bispo consagrado abençoa um templo, confirma ou pratica qualquer outra obra inerente ao seu cargo, tais obras não fazem dele um bispo. Sim, se já não fosse anteriormente um bispo consagrado, nenhum daqueles atos teria valor e não passaria de puro desvario. Portanto, quando quem é cristão consagrado pela fé realiza boas obras, não se torna por meio delas um cristão melhor ou mais consagrado, algo que sucede unicamente ao crescimento pela fé. Ao contrário, se não tivesse fé e fosse cristão anteriormente, de nada valeriam todas as suas obras, que não passariam de puro desvario, pecados puníveis e condenáveis. Acabamos aqui a terceira parte da Liberdade Cristã de Martinho Lutero, escrita em 1520, Carlos Borges, Old Waycast, na Antiga Estrada, a moda antiga.